E o Brasil Gente Vale começa com a retomada do julgamento do ex-jogador Robinho. Ele foi preso em Tremembé, está preso em Tremembé desde março desse ano, lá no Presídio dos Famosos. E hoje, o julgamento virtual é sobre o habeas corpus que foi pedido pela defesa do ex-jogador. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão lá na Itália por envolvimento no estupro de uma mulher, um estupro coletivo em uma boate de Milão. A repórter Graziele Gerondi, ela acompanha esse caso, ela está com a gente aqui, traz mais detalhes a respeito disso. Ao vivo, Grazi, boa tarde então. Mais um capítulo nessa história, nessa novela do ex-jogador Robinho, né? A gente acompanha com bastante atenção esse caso, por ele estar preso aqui no Presídio dos Famosos, que fica em Tremembé, na nossa região. Então, Grazi, boa tarde para você. Atualizações a respeito desse caso que o Brasil inteiro acompanha. Boa tarde, Eugênio. É exatamente isso. Acontece o julgamento virtual do ex-jogador Robson dos Santos, o Robinho. Ele está preso aqui em Tremembé e olha, esse julgamento ele foi retomado no dia 23 de setembro, depois que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas desse processo. E hoje, o próprio ministro Gilmar Mendes manifestou o voto a favor de colocar o ex-jogador em liberdade imediata. Ainda esse processo ele segue acontecendo, esse julgamento ele é virtual e de acordo com as informações do próprio STF, até a tarde desta sexta-feira, o placar do julgamento virtual está em 3-1 para manter a prisão. Apesar do voto a favor de colocar o ex-jogador em liberdade, que é de Gilmar Mendes, nós temos também 3 votos contrários a favor de manter a prisão do ex-jogador, que são dos ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que eles já votaram e esse julgamento segue acontecendo. E olha, só para a gente entender um pouco mais, esse voto do Gilmar Mendes, ele tem 37 páginas e nessa sentença proferida pelo ministro, ele fala que ele compreende igualmente que o artigo não pode ter eficácia retroativa e destaca que uma passagem doutrinária, segundo ele, não é possível fazer retroagir para prejudicar o réu, por ser norma notadamente mais gravosa aos direitos do condenado. Ou seja, para ele, essa medida não deveria ser retroagida para não prejudicar o réu, que é o Robson dos Santos, o ex-jogador Robinho. Durante também essas 37 páginas, ele comentou, ele falou da chamada transferência de execução de pena para esse caso do atacante Milan, que não se aplica então, porque não pode retroagir ao crime que foi cometido em 2013. O magistrado ainda entende que esse caso poderia ter sido julgado pela Justiça brasileira. E ele ainda afirma que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de homologar a condenação da Justiça estrangeira com a consequente prisão imediata do ex-jogador impede a análise de recurso extraordinário ajuizado pelos advogados de defesa do Robinho. A defesa do ex-jogador de futebol, Robson dos Santos, entrou com um novo pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal. Em março, ele foi preso em Santos e então foi encaminhado aqui para o presídio de Tremembé. O Fux é o relator dessa matéria, o ministro Fux é o relator dessa matéria. Os demais ministros da corte devem inserir o voto no sistema até o dia 26 de novembro, que é quando esse julgamento encerra. E olha, nós temos também uma nota para contar como é que foi toda essa vinda do ex-jogador aqui para o presídio de Tremembé. Vamos acompanhar. O ex-jogador de futebol Robinho está preso na P2 em Tremembé desde o dia 22 de março deste ano. Ele chegou durante a madrugada na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida por receber presos famosos ou de casos de destaque nacional. Robinho foi levado numa viatura da Polícia Federal, depois de ser preso em Santos, no litoral sul.
Assim que chegou, ele passou pelo chamado regime de observação, em uma cela de 2 por 4 metros. Depois de 10 dias, o ex-jogador Robinho começou a dividir a cela com outros presos. Ele também ganhou o direito a receber visitas, com a mesma rotina dos demais presos que cumprem pena na P2. Em maio deste ano, a defesa do ex-jogador entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para a redução da pena de Robinho. A defesa pedia que o estupro coletivo pelo qual ele foi condenado a 9 anos fosse considerado um crime comum. Esse recurso foi negado. Ainda em maio, Robinho começou a participar de atividades na penitenciária de Tremembé e voltou a estudar. Ele participou de cursos de finanças no Sebrae. Já em setembro deste ano, a Justiça negou novamente o pedido de redução de pena do Robinho. O pedido veio da defesa através de recurso, que alegou que o crime de Robinho não deve ser considerado hediondo. Com a negativa, Robinho segue preso, condenado a 9 anos por estupro coletivo. Este caso aconteceu em 2013, na Itália. Olha, Eugênio, então é exatamente isso. O Robinho, ele cometeu esse crime em 2013 na Itália, em Milão, e então ele foi condenado por um estupro coletivo. Essa condenação ela foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, que então ele homologou a sentença da Justiça da Itália, que condenou o brasileiro em 3 instâncias por estupro coletivo cometido contra uma mulher de origem albanesa. De acordo com as investigações, o crime aconteceu dentro de uma boate que se chamava Cio Café, de Milão, em janeiro de 2013. A sentença italiana tinha determinado a prisão imediata do brasileiro, mas o ex-jogador já se encontrava aqui no Brasil. O início da carreira de Robinho, a gente lembra, foi no Santos Futebol Clube, quando ele ficou conhecido, passou por vários outros clubes, incluindo o Manchester City da Inglaterra, o Real Madrid e, claro, o italiano Milan. O Robinho está preso aqui em Tremembé, como nós já dissemos, e agora esse julgamento segue acontecendo por um pedido da defesa dele de colocar o ex-jogador em liberdade. A gente, claro, segue acompanhando todos os detalhes desse caso para entender o que vai acontecer com o ex-jogador Robson dos Santos, o Robinho. Eu volto com você, Eugênio. Muito obrigado, Grazi, pelas informações. A gente está acompanhando essas votações, né? Como foi dito aí, tem até o dia 26 para que os outros ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestem, deem seus respectivos votos. Por enquanto, então, 4 ministros já votaram. 3 a favor da manutenção da prisão e 1 a favor da liberação imediata do ex-jogador Robinho. Muito obrigado, Grazi, pelas informações. E a defesa do ex-jogador foi procurada pela produção da Band Vale e aguardamos o retorno. Lembrando que o espaço está aberto, a gente quer mostrar todos os lados, todos os pontos de vista e, claro, se a defesa quer mostrar o lado do jogador, aqui é o espaço para poder trazer essa, a gente pode dizer até uma satisfação à sociedade, porque o Robinho, ele se tornou um grande ídolo do futebol brasileiro, na seleção brasileira, e eu acho que a população merece uma resposta a respeito dessa atualização e a respeito desse crime tão bárbaro, né, que foi cometido fora do Brasil. E a votação, né, do ministro que votou para manter, né, na verdade, a favor do habeas corpus, ou seja, pela liberação do Robinho, segue o que foi pedido pela defesa dele, que afirma que o crime não deveria ser visto como um crime hediondo, porque antes não era visto. O estupro passou a ser visto como crime hediondo depois, e eles afirmam que tem que ser votado como era antes, quando não era crime hediondo ainda, mas hoje é considerado sim. E esse julgamento, de fato, aconteceu na Itália e parte da justiça também entende que ele deveria ser julgado aqui e não pegar o julgamento de lá para ser refeito aqui. Mas foi condenado na Itália, 9 anos de prisão, saiu de lá para não cumprir a pena e aqui no Brasil achou que ia ficar um tempo livre, ficou um tempo livre na verdade, né? Depois foi preso e está cumprindo pena em Tremembé. Inclusive já está jogando bola, né? Aparentemente já está jogando bola. Ronaldinho Gaúcho também, quando foi preso lá no Paraguai, jogou bola na prisão, ganhou um leitão no torneio da prisão. E a gente torce para que tudo dê certo e, claro, vamos trazer também os votos dos outros ministros do Supremo assim que forem protocolados e oficializados.